Olá pessoal, aqui é o professor Gil, né? Além do sétimo ano, beleza? Nós hoje iniciaremos o capítulo 8 falando sobre multiplicação de números inteiros. Mas antes de nós iniciarmos nossa aula, nós temos que relembrar que os números inteiros ele envolve dois tipos de números, que são os números positivos, representados pelo sinal de mais, e nós também temos os números negativos, representados pelo sinal de menos, tá ok? Com isso, a partir daí nós teremos que memorizar uma regrazinha, tá bom? Da seguinte maneira: todas as vezes que nós formos multiplicar um número positivo multiplicando por um outro número positivo, a nossa resposta sempre será um número positivo, beleza? Se eu multiplicar um número negativo por um número negativo, a resposta sempre será um número positivo. Tranquilo? Porém, se eu multiplicar um número positivo por um número negativo, a minha resposta sempre será um número negativo. Beleza? E se eu multiplicar um número negativo por um número positivo, a minha resposta sempre será um número negativo. Tranquilo? Em outras palavras, a gente entende assim, ó. Se eu tiver nos números com sinais iguais, a resposta é positiva, beleza? Se eu tiver números com sinais diferentes, a resposta será negativa. Tranquilo? Então, observem aí que nós estamos com os números, vamos só escrevendo aqui, diferentes. Ou seja, multiplicação de números inteiros com sinais iguais, a minha resposta sempre será positiva. Multiplicação de números inteiros com sinais negativos, a minha resposta sempre será um número negativo. Tranquilo até aí? Muito bem, então fazendo um resumo, se os sinais são iguais, então a minha resposta sempre será positiva, com o sinal de mais. Se os sinais são diferentes, a minha resposta sempre será negativa, com o sinal de menos. Vamos aqui para alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho 3 positivo vezes mais 4. Ou seja, sinais iguais ou diferentes? Sinais iguais. Se os sinais são iguais, então a minha resposta será positiva. Não importa os números, vou olhar o sinal. Sinais iguais? Sim. Então, resposta mais. Agora eu multiplico os números. 3 vezes 4, 12. Algo bem simples. Exemplo 2. Eu tenho mais 5 vezes mais 8. Aí eu pergunto, sinais iguais ou sinais diferentes? Resposta, sinais iguais. Se os sinais são iguais, então resposta positiva. 5 vezes 8, 40. Então, resposta mais 40. Exemplo 3. Menos 4 vezes menos 2. Aí eu pergunto, sinais iguais ou diferentes? Resposta, sinais iguais. Sinais iguais, então a minha resposta é positiva. 4 vezes 2, 8. Quarto exemplo. Menos 6 vezes menos 5. Sinais iguais ou diferentes? Resposta, sinais iguais. Se os sinais são iguais, então a minha resposta é mais. 6 vezes 5, 30. Então, eu observo primeiramente os sinais. Se eles forem iguais, resposta positiva. Se eles forem diferentes, resposta negativa. Após essa observação, a gente faz a multiplicação, beleza? Muito bem. Outro exemplo. Agora eu tenho mais 2 que multiplica menos 5. Então, vamos lá. Pergunto novamente, sinais iguais ou diferentes? Um é positivo, outro negativo. Então, resposta, sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, então minha resposta sempre será menos. Agora eu multiplico os números. 2 vezes 5, 10. Resposta, menos 10. Outro exemplo, eu tenho menos 3 vezes mais 6. Sinais iguais ou diferentes? Sinais
diferente. Então eu tenho como resposta menos 3 vezes 6, 18. Minha resposta então será menos 18. Então eu tenho agora mais 7 vezes menos 2. Sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Então a resposta é menos 7 vezes 2, 14. E eu tenho menos 8 vezes mais 4. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Então resposta menos 8 vezes 4, 32. Beleza até aí? Então, resumindo as coisas. Quando os sinais são iguais, resposta positiva. Quando os sinais são diferentes, resposta negativa. Tranquilo até aí? Mais uma observação, galerinha. Nós temos que atentar para a seguinte coisa, tá bom? Às vezes eu posso ter... Muito bem, galera. Então temos as seguintes observações, tá certo? Se eu tiver a quantidade de números positivos, se for uma quantidade par, então minha resposta sempre será mais. Se eu tiver uma quantidade de números positivos, né, a quantidade for ímpar, a minha resposta ainda assim será positiva. Ou seja, todas as vezes que eu tiver multiplicações de números positivos, então minha resposta sempre será um número positivo, tá ok? Porém, se eu tiver nos números negativos, aí eu preciso atentar para a seguinte coisa: se a minha quantidade de números negativos for par, minha resposta será positiva. Observe aí que eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 números negativos. 4 é um número positivo, 4 é um número par. Então, resposta positiva, tá certo? Então, quando o sinal de menos for em quantidade par, minha resposta será positiva. Agora eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 números negativos. Quando a minha quantidade de números negativos for ímpar, então minha resposta sempre será menos, tá bom? Quantidades pares, resposta positiva. Quantidades ímpares, resposta negativa. Isso quando os números forem negativos, tá bom? Não esqueçam disso. Exemplo. Eu tenho aqui então mais 4, mais 2, mais 3. Sinais, observem que os 3 fatores são positivos, então não se discute, a resposta vai ser mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Como meus números são positivos, minha resposta será positiva. Tranquilo? Outro exemplo. Agora eu tenho 2 positivo vezes 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 2 positivo. Quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantidade par. Resposta positiva. Professor, eu preciso saber se é par ou é ímpar. Quando todos os fatores forem positivos, não precisa. A resposta sempre vai ser mais. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Resposta mais 64. Se os fatores são positivos, a resposta sempre será positiva, tá ok? Não esqueçam disso. Vamos lá então para o próximo exemplo. Agora eu tenho 3 fatores negativos, menos 3, menos 2, menos 4. 1, 2, 3. 3 é o que? Ímpar. Se é ímpar, então a minha resposta vai ser menos, tá ok? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Menos 24. Quantidades ímpares de negativos, então resposta negativa. Quantidades, quantos menos eu tenho aí? 1, 2, 3, 4. Tenho 4 números menos. 4 é par ou é ímpar? 4 é par, então minha resposta vai ser mais. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, observem aí, quantidades ímpares nos negativos, menos. Quantidades pares nos negativos, resposta mais. E se tiver os dois juntos? Aí você observa, você vai ter que juntar os positivos com os positivos e os negativos com os negativos. Ou seja, eu tenho o mais 3 e o mais 4. Então, mais 3 vezes o mais 4. Vezes o mais 4. Vou juntar os números positivos. Vezes, e agora vou juntar os negativos. Menos 2 vezes
menos 3. Por que eu junto? Para ficar mais fácil o entendimento. Agora vamos analisar só os positivos. Então, quantos positivos? Eu tenho 2 positivos. Então, se eu tenho 2 positivos, então vai ser o quê? Resposta mais ou menos? 2 é par ou é ímpar? 2 é par. Então, minha resposta vai ser mais. 3 vezes 4, 12. Vezes. Agora os menos. Tenho quantos menos? Eu tenho 2 menos. 2 é par ou é ímpar? 2 é par. Então, minha resposta vai ser mais. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho mais 12 multiplicado por mais 6. Aí eu te pergunto, tem quantos positivos? Ou sinais iguais diferentes? Sinais iguais. Sinais iguais é igual a quê? Nós vimos anteriormente. Sinais iguais é o quê? Positivo. Então, a resposta mais. 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12. Sobe 1. 6 vezes 1, 6 mais 1, 7. 72. Beleza, galerinha? Nossa atividade, então, encontra-se. A atividade está na página, vamos ver aqui do livro. Só um momento da nossa atividade. Nossa atividade está na página 63. Questão 1. Questão 1. Questão 2, questão 3, por enquanto essa, tá bom? Questão 1, 2 e 3. Qualquer dúvida pode chamar no privado não, aqui no grupo, tá bom? E eu tirarei as dúvidas aqui no grupo, tá ok? Boa atividade para todos vocês.